Muito boa noite, esta é Márcia Zaru. E este é Adriano Siri. Que alegria, que alegria. Hoje eu tenho a alegria de receber não só o ator da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, Adriano Siri, como meu grande amigo de muito tempo, né, Siri? Amigos de muito tempo. Melhor nem falar quanto tempo, Não, né? mais do que isso. Eu acho que coisa que mostra isso é o seu cartão aí, mostra. Mostra pra eles. Aqui tá, tem o que eu preciso falar com o Siri, ou seja, não escrevi nada, não tenho nenhuma dica, nenhum tópico para falar, porque a conversa rola, quando a gente começa a conversar, difícil vai ser manter essa entrevista dentro de meia hora, né? É uma amizade preciosa, onde a gente teve a alegria de, nos últimos anos, compartilhar tanta coisa boa, tanta coisa difícil, né? É muito bom. Parceiraço de trabalho durante a pandemia. Sim, a gente se falava direto, né, online, ali nas reuniões de vídeo. Então, curtindo coisas da vida, coisas dos meninos, das famílias, Verdade. Sabendo, compartilhando, trocando. Compartilhando. Isso é muito Partilhando bom. com você, exatamente isso. É muito bom Muito estar aqui. bom. Eu achei que eu tinha sido, assim, definitivamente defenestrado do projeto, apesar de ter aberto com você, tido a honra de abrir com você ao vivo no palco do Sesc. Essa temporada, né? eu Essa fiz temporada. questão de abrir com Sesc Cultura ao Quadrado no palco com o Adriano Siri. Que foi sensacional. Que foi sensacional. Sensacional. E estou fechando a temporada com uma entrevista no estúdio com o Adriano Siri. Olha que privilégio meu. Eu acho que não é uma entrevista, é um papo. E eu quero começar falando de Melhores do Mundo. A gente dividiu o palco no Sesc Cultura ao Quadrado. Teve uma esquete, que foi o Boi Bandido, ali, apresentada ao vivo para quem estava no Teatro Garagem. E na manhã outonal, Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei eu me amarrei no seu coração, morena bonita demais. E vocês agora estão fechando uma temporada de Tela Plana, que é a nova peça dos Melhores do Mundo. Bom, são 28 anos de carreira. É tão doido, Márcia, pensar nisso, sim. É uma vida. 28 uma anos vida. em que nós pisamos no palco juntos. E isso porque o grupo considera a minha entrada como o marco dos 28 anos. Porque cada um já tinha um pouco dessa carreira. Adriana, o Helder e Pipo já estavam com Culpa é da Mãe. Giovanni já estava fazendo as coisas dele. O Vitor, enfim, também comigo na música, fazendo os Wallace e tal. Então, quando a gente, há 28 anos atrás, começou Os Melhores do Mundo, desde 2004, a gente não tem peça inédita. Então, fazer o Tela Plana foi um grande desafio. Sentar para ler texto novo, para assim, se criticar, curtir, rir, ponderar. É um grande desafio fazer um espetáculo novo. E até para o público. O público pede muito uma peça nova, mas adora as peças antigas. Não, e a gente assiste a mesma peça 1 milhão de vezes. Exato. E nunca é a mesma coisa. Isso Exatamente. é que é mais legal. É um porque trunfo. você pode assistir notícias populares 500 vezes, vão ser 500 peças diferentes. Sim, e tem os dois lados. Isso, a gente faz isso porque é importante para o público, porque isso precisa ser renovado e a gente precisa, digamos assim, de uma maneira prática, manter um público. Só que o que, na verdade, alimenta isso é a gente. A gente quer a novidade. A gente precisa fazer uma novidade. Imagina você há 20 e tantos anos fazendo a mesma coisa. Não é possível, ainda mais para quem cria. Então a gente está criando, a cada espetáculo a gente propõe uma coisa nova, uma brincadeira, uma piada, um xiste, uma graça. E o Tela Plana está sendo essa oportunidade em vários sentidos. Estéticos, uma questão até geracional, que a gente já falou, entre a gente. Que eu acho incrível, porque os melhores conseguem conversar com todos os públicos. Então, a nossa galera da faixa de 50 anos entende, ri, gosta das piadas e acompanha o grupo desde o começo. Sim. Mas a geração dos meus filhos também curte muito Melhores do Mundo e vocês conseguem
conseguem se comunicar com essa geração também. Enfim, sempre existiu o choque de gerações, né? Hoje parece que isso ainda é mais claro, porque a internet, a gente não consegue. Eu, por exemplo, eu não consigo, não é porque eu não tenho uma habilidade, eu não tenho paciência para acompanhar memes e graças e piadas e coisas que acontecem que eu não me sinto obrigado a acompanhar. Mas, bem-vindo ao meu time. Exatamente. Não, e isso é muito autêntico e verdadeiro, porque as pessoas têm dito isso cada vez mais. Quando eu falo isso, as pessoas falam, eu também não consigo. Mas o Tela Plana tem procurado dialogar. Apesar de a gente, às vezes, eu sou um que às vezes falo, isso não funciona, porque tem isso no grupo, né? Tem que ter isso no grupo. Tem que ter. E é o que mantém um grupo vivo, eu acho. Porque... Principalmente essa essa diversidade coisa, dentro do exatamente. próprio grupo. Eu gosto muito do que está acontecendo, porque é uma experiência. Nós, como artistas, precisamos experimentar, precisamos transgredir e comunicar, brincar, criticar. Nós somos cronistas, é o que a gente costuma dizer, nós somos cronistas da vida. Não só, houve uma época que nós fomos cronistas de Brasília, do Distrito Federal. Hoje nós somos, assim, nacionais. Uhum. Então, a gente, onde quer que chegue, a gente precisa brincar com o lugar, criticar, comentar. Contextualizar, né? Isso. Dentro do que vocês estão fazendo, no espaço onde vocês estão apresentando aquela peça. E isso é uma das receitas, dos segredos da fórmula Melhores do Mundo. Não que isso seja simples, mas se comunicar diretamente com o atual é uma coisa muito importante, com o factual. É muito importante. E sermos autênticos, sermos nós. Isso é... Eu achei incrível a ideia dessa peça nova ficar durante 2 meses no Clube do Choro, uma vez por semana, no meio da semana, né? Terça-feira, no início da semana. Vocês colocaram assim, é uma peça nova, mas a gente está construindo essa peça também junto com o público, porque o público vai dando essa resposta do que está funcionando, da piada que realmente é engraçada, do que faz sentido, do que não faz sentido. Então, é uma construção conjunta com o público de Brasília, não é? Com certeza. Nós temos total consciência de que os nossos espetáculos sempre foram muito orgânicos, né? E essa troca é fundamental. A gente costuma dizer que o diretor é o público. Uhum. Naturalmente, nós nos dirigimos. Olha, faz isso, não faz isso, sugiro isso está longo demais, corta isso, aumenta, aqui tem chance. Então, tudo isso acontece, todos esses diálogos. Olha, esse texto não funciona, não faz sentido. Tudo isso é possível entre nós. Mas, na verdade, quem vai mesurar, quem vai ditar o formato é o público, porque nós fazemos humor, as pessoas têm que rir. Não adianta você fazer ter uma perspectiva intelectual de algo que critica com humor e isso sai, digamos, da esfera do riso. O riso tem que acontecer, tem que ser divertido, tem que ser bom, tem que ser feliz, E, claro, tem que sugerir, tem que criticar, como a gente já falou. Mas o tempo todo essa direção coletiva acontece, mas quem coordena, quem dirige é o público. E isso até hoje, Márcia, até hoje. No Notícias, no Hermanoteu. Nós estamos fazendo Hermanoteu pelo Brasil. Seguimos, como outros espetáculos. Até hoje temos novidades. Até hoje entram cenas cenas não, mas trechos, momentos dentro de cenas que são legais, incríveis, que não existiam há 3 meses atrás e que são aplaudidos. Mas eu acho que aí eu vou puxar a brasa para a sardinha de Brasília, né? Opa. O público de Brasília acaba sendo fundamental na construção. Por exemplo, o Tela Plana, o embrião do Tela Plana está sendo Brasília. Sim. Então, o público está digitando, o público de Brasília é, digamos assim, o primeiro parceiro dos Melhores do Mundo. Márcia, você, pessoas que mais transita na cultura de Brasília, nos fazedores de cultura da nossa cidade, no público que prestigia a cultura da nossa cidade. E há um tempo, Brasília e essas pessoas que pensam a cultura de Brasília se questionam, Brasília tem uma identidade cultural, Brasília tem uma cara,
tem um linguajar, tem um sotaque. Isso tem sido falado, e você é uma das pessoas que há tanto tempo pensa, questiona e averigua isso de alguma maneira. Brasília, pela sua característica de agregar e de congregar pessoas do Brasil inteiro, é um dos públicos mais inteligentes, mais delicados do país. É impressionante como Brasília é divertida. O público brasiliense é divertido porque se fascina, entende essa coisa chatíssima de Brasília estar ao lado do poder. Ah, mas Brasília é o poder, Brasília é o poder. Sim, sim. Primeiro, sim, Brasília é o poder. É verdade. Nós estamos aqui, mas é muito mais do que isso. Porque nós somos uma reunião de pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Quer dizer, as embaixadas, os representantes brasileiros que nós temos aqui formam um público muito dileto, assim, é muito especial ter esse pessoal nos assistindo. Então você bater para esse público e acaba sendo um pouco a prova de fogo também. Sim, não só é muito desafiador, é muito interessante, mas acima de tudo é muito desafiador. Sem dúvida. Quem aprova isso? Ah, mas é o Nordeste, é o Sul, é o Centro-Oeste, é o pessoal do Mato Grosso, são os amazonenses, são os cariocas, são os mineiros, peraí, não, mas tem gente do Brasil inteiro e do mundo. Então, o público de Brasília é um público muito especial. Estamos, como sempre, dando início a um espetáculo em Brasília, é um luxo e uma alegria enorme. E pra gente, que é público, também, sem dúvida. A gente ama essa parceria que a gente tem com os melhores do mundo desde o início, há mais de 30 anos, se a gente pegar A Culpa é da Mãe, né? Então, é uma delícia a gente fazer parte disso e é um orgulho a gente ver os melhores do mundo levando o nome de Brasília para o país inteiro, lotando as salas. É muito gostoso, é uma sensação de pertencimento que a gente teve a primeira vez com o rock, né? Sim, sim. E que a gente tem isso com os melhores. E é espetacular. Eu, como brasiliense, digo, é espetacular. Agora, eu queria voltar um pouquinho nessa questão que você falou da tela, porque a gente algumas pessoas estão se distanciando um pouco, mas tem outras que estão absolutamente mergulhadas nas telas. E especialmente as novas gerações, que são muito dependentes, né, do celular, do tablet, do computador, enfim. E vocês abordam isso no Tela Plana, não é à toa que tem tela plana, né? É um trocadilho, mas é uma questão também dessa tecnologia que às vezes engole a gente. E tem uma coisa muito legal que é o cenário, que é digital, que é interativo até ali com vocês, né? Então, ele faz parte da peça também. Com certeza. Isso foi uma concepção geral. Nós percebemos que isso seria a melhor linguagem para o cenário, por várias questões, como a praticidade, por exemplo. E a tela plana que nós estamos tratando, que é o celular, o tablet, o computador, a TV, hoje isso é muito prático. Então, isso foi uma das coisas. É muito prático, é mais fácil, é mais óbvio, você resolve. Chegando nesse lugar do cenário, é sensacional. Por quê? Porque nós estamos começando, justamente nessa experiência do Clube do Choro de estreia, nós estamos começando a perceber que é possível haver uma interatividade maior do cenário com o que acontece em cena, e isso brinda o público, naturalmente. É muito divertido. Né? A ideia é essa. E é surpreendente, em muitos momentos é surpreendente. É surpreendente. O que é bacana também. E estão vindo novidades, a gente está pensando em novas interações. Isso é muito legal, né? Muito. Porque, na verdade, um painel de LED atrás de você, ele te dá um universo, como te dá uma tela de um celular. Ele te abre para o mundo, né? Sem dúvida. Eu queria falar do seu personagem emblemático, Saraiva, porque eu acho que muita gente não conhece Siri, conhece Saraiva. Será? Eu acho que não é? Tem. Por que
pegou tanto o Saraiva? O que aconteceu com o Saraiva? Aliás, Notícias Populares tem uns personagens que ficaram, não sei se porque viralizaram, vão voltar para as telas, porque viralizaram. O que aconteceu com o Saraiva? Qual o segredo do sucesso do Saraiva? O Notícias Populares é uma peça muito forte. Ela estreou em 1997. Eu me articulei muito. Eu fui uma das pessoas que me articulei. Eu me articulei muito com os jornalistas da cidade na época, para que eles participassem, colocassem, tivessem a coragem de colocar a cara na tela, que eram 6 televisores pendurados no Teatro Garagem eu do assisti, SESC. eu vi. E passaram pessoas incríveis, emblemáticas da nossa cidade, do jornalismo da nossa cidade, naquelas telas. Foi muito legal. A gente se fortaleceu muito com aquilo, com o prestígio que nos foi dado por esses jornalistas. Foi uma peça que perdeu algumas cenas, mas tem cenas muito legais e muito importantes na carreira do grupo. Os Erros de Português, que é a cena dos reféns. Que até hoje a gente encontra as pessoas e elas falam, eu uso essa cena na minha aula de português. Sensacional. Esforços não esforço. Algumas palavras no plural mudam o tipo da igual tônica de O para O. São os chamados plurais metafóricos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Para cada erro de português eu vou matar um refém. Vou eliminar um refém. Exijo que os reféns estejam em segurança! Positivo! Ah, é? Eu também tenho as minhas exigências. E é uma brincadeira, a gente dá uma sacaneada na polícia, mas assim, a polícia adora a gente. O Helder, um dia desse, o cara, 3 camburões pararam e ele estava no meio de um negócio e pararam e tiraram foto com ele. Pararam para tirar foto com ele, porque viram ele na rua, atravessando a rua. O Helder tem uma outra dimensão nessa coisa da fama. O grupo é muito querido nesse sentido, porque nós também tivemos o cuidado de nunca sermos ofensivos. Nós nunca quisemos levantar bandeiras ideológicas ou ofensivas. Isso é um outro capítulo, é uma outra história. Mas voltando à notícia. Aí, bom, o Joseph Klimber, que é uma pérola. É uma pérola. Né? É uma pérola de texto. E quando foi para o Jô, no programa do Jô, não era para ter ido ao ar. Fizemos o ensaio antes do Jô abrir, porque tem um ensaio. Que não era para ter ido ao ar. Não era. Era o seguinte, era a segunda vez que nós estávamos indo ao Jô. Antes faz o ensaio, né? Porque eles precisam saber posicionar a câmera, tem o palquinho, e fizemos. E saber o tempo também, Exatamente. dimensionar. Exatamente. E aí fizemos o ensaio, 2 cenas, passamos 2 cenas, acho que foi justamente Os Erros de Português e mais uma, que eu não lembro. E o Willem, que era o diretor, né, do Jô, um cara excelente, carinhoso, gentil pra caramba, falou, olha, se nós tivermos mais tempo, vocês têm alguma outra cena? Faz o Joseph aí. Aí o Pipo e o Helder fizeram. A técnica ria muito, a equipe técnica. É muito difícil fazer pra TV. Quando você faz para TV, você não tem o público, você não está dentro da casa das pessoas. E o termômetro é complicado para você saber, porque o termômetro é a risada. Exatamente. Se você não tem o retorno da risada, você não tem o termômetro. Exatamente. Como é que você sabe o que está funcionando? Exatamente. Então, mesmo que você já tenha aquilo na sua configuração daquele trabalho ali, daquela cena, na TV é diferente. Você não tem isso. Você não tem aquele riso. Você não tem o tempo do riso, que a gente chama no teatro, que é o tempo do riso. As pessoas riem, você tem que dar aquela enrolada para entrar numa próxima fala. O Helder e Pipo fizeram, e a técnica, que são as câmeras, os caras do boom, os maquinistas, os caras do áudio, tudo, riram muito. Na hora da entrevista, o Willem falou pro Jô para chamar a cena. E o Jô chamou. Eu Cara, não acredito que foi assim que foi. o Joseph Klimber entrou no Jô Soares. Que foi a partir daquele momento que vocês deram que um nós salto para o resto do país. Porque eu acho que Brasília já conhecia vocês, já tinha esse carinho por vocês. Sim. Mas para o resto do país foi a partir do Jô. Nós estávamos agora, por exemplo, em Porto Alegre. Viu numa casa de 1.400 lugares, assim, eufórica. Foi esse impacto. O Saraiva é um anti-herói, ele não é nada. Ele é um cara... Se você para observar cenicamente o que é a cena do Saraiva, o que é? É o Pipo que faz piada o tempo todo e o Saraiva que não quer nada com ele. O Saraiva não quer nada. Agora, eu botei um bigode, são coisas que a gente foi colocando. Eu coloquei aquele bigodão, eu fui
a postura. Assim, o Saraiva é quieto. O Saraiva, ele só é calado. Ele é quieto e ele não quer a conversa do cara. Mas é tudo... E aí, mais uma vez, é uma brincadeira com a polícia, é uma coisa... Com esse universo de preconceito. O parceiro dele é gay. O Saraiva é gay ou não é gay? É uma coisa máscula, é um militar de bigodão. Então, o Saraiva pegou. Eu não sei como. Márcia, eu entrei agora, tem 1 ano e pouco, no Teatro Guararapes, em Recife. Abriu a cena, abriu a luz, eu entrei de Saraiva. Eu fiquei um pouco mais de 30 segundos, 45 segundos, quase 1 minuto, esperando os aplausos terminarem. As ovações. Só a entrada do personagem. A figura ali no palco já... A entrada do personagem. Eu Espetacular. demorei quase 1 minuto Espetacular. para começar a fazer. Que barato. E isso é tão emocionante e Imagino. maravilhoso, porque, Márcia, é teatro. Nós não estamos falando de cinema, de televisão, assim, é teatro. E nem de uma superprodução com fogos e Não. né, malabarismo. É teatro. Teatro. É um cara É. entrando com aquela Espetacular. roupa. Assim, é tão emocionante isso. Eu realmente me emociono, porque. E assim, a gente fez alguma coisa para isso, mas vocês pagaram, mas vocês fizeram alguma. Mas vocês estão em movimento. Não é isso. É só uma troca espetacular. Espetacular. 60 conto é muito dinheiro, hein, Saraiva? É muito dinheiro, Saraiva. Você tem um personagem favorito? É o Saraiva? Não tenho. Posso gostar menos de fazer alguns, mas mesmo nós aprendemos muito no grupo, isso é um outro segredo, talvez, da fórmula que a gente pode conversar se quiser, que é o jogar. Protagonizar ou ser escada, digamos assim. Então, o Saraiva é legal, os erros de português, tudo que funciona é legal. E tudo funciona, mas não funciona por minha causa. Não só por Exatamente, sua causa. só por minha causa. E isso é legal. E isso é muito bom, saber da importância do outro. Isso é muito bom. Então, estar em cena, as pessoas compraram bilhete, compraram ingresso, estão ali, elas querem ver. Ah, só eu que mantenho isso? Claro que não. Que loucura. Claro que não. Então, eu adoro, gosto mais de algum. Vamos ter Jingle Bells, finalzinho de dezembro, agora 16, 17, que é uma peça que a gente nem tem montado tanto. E que é divertidíssima e também. Clássico, É já virou uma maravilhosa. tradição de Natal e eu adoro fazer. Pela época, por tudo. Faço momentos relevantes da peça, mas vejo como ela é maravilhosa em outros momentos. Então, Que delícia, muito que bom. delícia. Você tem alguma lembrança de bastidores, de coisas engraçadas que aconteceram nos bastidores? Eu fiz essa pergunta quando o Vitor Leal e o Giovanni Nunes estiveram aqui. O Vitor disse que já caiu no palco, já caiu o cenário em cima dele. O Giovanni contou uma história da cadeira de rodas sem freio que caiu do palco também. Então tem essas lembranças de momentos de bastidores que às vezes, porque eu acompanho os melhores há muito tempo, né? Não só como público, mas sou amiga de vocês, Sim. tenho esse privilégio. É verdade. Deixa eu gastar esse privilégio aqui um pouquinho. Pode, à vontade. E aí... O programa é seu, Márcia, faz o que você quiser. Obrigada, tá? E aí tem uma coisa muito legal, porque às vezes a gente vê umas crises de riso entre vocês. Sim. Às vezes o público começa a rir porque vocês estão morrendo de rir de alguma piada interna de vocês. Sim. Eu queria que você contasse alguma coisa dessa de bastidor que te vem à cabeça. Olha, assim. são muitas. A gente tem muita história. Do riso perdido. Existe muito riso que não é o riso exatamente marcado, mas o riso que você permite acontecer. Que já me patrulhei mais, mas hoje eu rio. Cara, eu rio. Tem uma cena nessa peça nova, do Tela Plana, que são 2 caras snobs, que eu e Giovanni fazemos. Né? maravilhoso. 2 caras muito snobs. E a gente se diverte muito. Mas o Vitor, ele inventou uma coisa de um sotaque de paulista, cara. O texto dele é mais solto. O meu e do Giovanni é um pouco mais marcado, mas o texto do Vitor é mais solto. Que eu rio. Eu olho e eu rio. Márcia,
Imagina. Mas, na minha opinião, é uma das partes mais engraçadas da peça. É muito engraçado. E acredite, para mim também. Isso eu acho que é uma delícia, né? Assim, Vocês se divertem lá, né? Quando a gente entra nesse assunto de vida, de trabalho, de legado, eu falo, gente, é muito precioso isso. Porque eu trabalho com alegria. O meu trabalho é alegria. E a comédia tem esse gancho de jogar com a plateia. Assim, ei, você tá rindo, você tá rindo, eu posso rir também. E é uma liberdade. Claro, então é maravilhoso. E que alimenta, porque quando vocês têm crise de riso no palco, estão rindo muito no palco, isso contagia o público. Sim, também. mas às vezes temos esses problemas. Porque, assim, às vezes nós rimos de uma coisa tão interna. Tem uma cena do Tormentas da Paixão, que eu faço a Rebecca Sinclair, em um momento que o Giovanni faz o senador Warren Powell, e ele está numa cadeira de rodas. E teve uma vez que a gente errou o texto por uma bobeira, e nós tivemos uma crise de riso que um sabe por que o outro está rindo, e aquilo entra num círculo endemoniado que é maravilhoso pra gente, mas que às vezes dá 40 segundos, 1 minuto e meio pro público, e o público fica assim, ó. O que tá acontecendo aí? Eu tô querendo rir assim, ó. Cadê a piada? Onde que eu perdi isso? Assim, tem horas que é muito bom. É necessário. Eu acho que na nossa condição, no nosso trabalho, na nossa situação, esse jogo é maravilhoso, da gente rir junto. Nós, voltando a um momento, não sei se eles citaram isso, nós estávamos fazendo Sexo a Comédia em Belo Horizonte. Isso deve ter sido em 2001, 2002, por aí. E 20 anos atrás, num teatro que não existe mais, o Teatro Alterosa, que foi a nossa entrada em Belo Horizonte, aliás. Um teatro muito, muito legal. E nós estávamos em cena, na cena final, no swing, portanto, eu e Pipo, eu faço a Zuleika, o Pipo faz o Alcir, o Helder faz a Vânia e o Vitor faz o marido da Vânia. E de repente, abre a cortina de trás do nosso cenário e entra um cara falando assim, onde é que eu descarrego? Onde é que eu descarrego aqui? Tem uma mala aqui do pessoal que chegou. Aí o cara olhou, ele estava em cena, 400 pessoas, e o cara assim, porque lá atrás parece que o Giovanni, um cara chegou e falou assim, eu tenho que descarregar isso aqui, o Giovanni falou, é ali, ó, cara, e jogou o cara dentro de cena. Meu Deus! Então, a gente viveu, e a gente ainda se permite certas coisas, brincar, trocar uma coisa. Antigamente a gente fazia mais, mas hoje a gente ainda se permite porque nos alimenta muito. Isso isso vem pro público e o público percebe isso. E é uma alegria. As peças são vivas, não tem jeito. O Helder contou essa história do Giovanni mandar o rapaz para o meio da peça. Ele contou isso aqui. É sensacional. Agora, você está falando que trabalha com riso, mas pouca gente sabe que você é formado em arquitetura. E toca saxofone. E cozinha. São lados do Siri que as pessoas não conhecem. E que eu não tenho nada... A câmera está aqui? Esse lado. E eu não tenho nada anotado aqui, mas eu tirei todas essas coisas da cartola. Todas as informações da cartola, tá vendo? Então... Massa danada, Zaru. Mas eu queria te perguntar, porque a gente está falando muito do riso, a gente está falando muito desse lado leve da comédia e de você poder se divertir quando você está fazendo, mas você tem um lado muito sério também, que é o Projeto Grãos. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, Somos Todos Grãos. O que é isso? Somos todos grãos. Nós somos todos grãos. Então, tudo aqui sendo devidamente anotado. Agora a gente vai levantar a quantidade de cadernos, já tem todos ali furadores, grampeadores, muito durex. Chegou um momento da minha percepção de carreira em que eu falei, bom, nós são 20 e tantos anos, fizemos o Brasil inteiro de trás para frente, frente para trás, capitais, interior. Não tem um grupo que tenha feito isso. Mais de 3 milhões de pessoas assistiram presencialmente. Nossa, que número, hein? Eu comecei a ver aonde isso vai. E é dentro, né? Assim, onde isso está? Para onde isso vai? Aonde isso vai me levar? Eu percebi, a gente percebe, e as pessoas sabem, a importância do riso. O riso na vida das pessoas é maravilhoso. E a importância da arte. A arte é transformadora.
Na hora que você vê, alguém te fala sobre uma obra, sobre um livro, te mostra. Você vê um filme, alguém te explica o que é aquilo, um texto, uma poesia. Isso transforma as pessoas, transforma. Comecei a perceber que eu precisava ajudar de alguma maneira. Seja, a gente pode dar cestas básicas, roupa, remédio, tudo isso é fundamental. Mas entendi que isso nos faz sobreviver. O que nos faz viver é isso aqui. Isso nos faz vivos. O que é essa troca? Como proporcionar isso? E a arte? É muito isso. A arte, a informação, a cultura, abrir para a cultura. A arte, a gente sabe, é um dos elementos da cultura, mas a arte como elemento que seja transformador, que nos faça viver e faça fazer viver. E a sua ideia com o projeto é levar cultura a creches, asilos... Somos Todos Grãos, a ideia é o projeto que pretende levar arte com qualidade e responsabilidade e ternura para quem mais precisa, que não tem acesso a isso. Então, fazer com que a arte sensibilize e chegue nessas pessoas é maravilhoso. E engana-se quem pensa que o artista não se sensibiliza e também descobre um universo de coisas maravilhosas. Troca. O nome disso é troca. Não tem exatamente. jeito. Então, quando as pessoas recebem isso e o artista dá isso e recebe algo, é maravilhoso. É a base disso, é amor, é fraternidade, é gentileza, é compaixão mútua, não é de um lado para o outro. Temos muito a receber. Quem pensa que está num lugar que não tem o que receber, precisa repensar o seu lugar. E mais do que isso, os grãos, eles não só fazem essa conexão do artista, da arte com pessoas que precisam muito receber essa arte, como desperta em outras pessoas. Isso é muito importante também, a coisa do exemplo. Não é assim, eu sou um bom exemplo, eu sou um bom moço. Não se trata disso. Mas eu fazer algo que é importante para a sociedade inspira outras pessoas. Com certeza. E isso é muito legal. Isso é muito bom. Como é que as pessoas participam do Grãos? Como é que elas podem ter acesso? É Instagram? Como é que quem se interessou, quem quer ser um voluntário, quem quer fazer alguma coisa ou conhecer mais, como é que chega? Nós estamos no Instagram. O Instagram mostra as nossas ações e mostra as instituições nesse momento atendidas. Instituições que a gente foi descobrindo, nós procuramos dar uma assistência não apenas nesse sentido artístico, como de uma forma geral, porque eles precisam sobreviver. Sem dúvida. Então, algumas pessoas queridas têm acompanhado o projeto e têm colaborado com essas instituições, criando vínculos, visitando. Eu tenho uma amiga querida, por exemplo, que é veterinária. Ela vai, ela está... Até o cachorrinho da instituição, o gato que aparece lá, ela cuida. Tem a presença querida da Janine também. Eu acho que ela está agora inserida na alma do Somos Todos Grãos, né? A Janine hoje é mais a presidente e eu sou o assistente da Janine. Tá mais para isso mesmo. Qual é o @? Arroba Somos Todos Grãos. Somos Todos Grãos. E lá as pessoas conhecem as instituições e entram em contato, se informam. Como posso colaborar? Nesse fim de ano posso fazer alguma coisa? Eu toco violão, não é arranho. Eu costumo dizer isso. Não chego lá fazendo qualquer coisa. Tenha uma arte de qualidade. Eu sou um artista, eu sou artista plástico. Eu quero levar para as crianças, para os idosos, essa informação. O Renato Klein, o Sadraque. Bom, tantas pessoas, o Linhos, a Adriana, que são irmãos, né? Alessandra Rosco, Carmen Santiago. Exatamente, você sabe mais do que eu. Você é grão. É encantador, é um projeto encantador. E é muito bom não apenas despertar esse olhar, mas conectar. As pessoas, às vezes, elas querem ajudar, elas precisam, elas não sabem como. Então, visitem o Grãos, o Instagram lá, o perfil, e saibam, assim, vascularizem isso, né? Isso é muito bom. Eu vi uma entrevista esses dias, antiga, do Gilberto Gil, dizendo que a cultura deveria fazer parte dos itens da cesta básica. As pessoas não podem viver sem cultura. É como
o alimento. Total. Então, eu achei lindo e acho que tem tudo a ver com Somos Todos Grãos. Total. Eu acho que entra nessa cesta básica de coisas que a gente tem que ter para continuar. Márcia, o povo, a sociedade que valoriza a cultura, a arte, ela dá um salto de qualidade de vida. Porque a arte, ela não é, as pessoas entendem a arte como algo distante que você vê. A arte é uma troca. A arte é a fala do artista. E justamente por isso é transformadora. É a voz do artista. O artista não fala por si, ele fala por uma sociedade. E isso é uma troca, isso se retroalimenta de uma maneira fortíssima, poderosa. Isso empodera as pessoas, os indivíduos da sociedade. Isso qualifica a sociedade e qualifica a vida, dá qualidade de vida para as pessoas. Claro, Gilberto Gil, um gênio, um mestre. Disse tudo. Gilberto Gil disse tudo. Eu sabia que a gente um grão, roubando aqui um Gil, tá? Sensacional. Eu sabia que a gente não ia conseguir fechar em meia hora essa entrevista. Eu não vou fechar, não. Eu não tinha planos, eu não achava que isso ia ser possível mesmo, mas eu tenho que encerrar em algum momento, né? Então, eu queria te perguntar o que é Brasília para você. Isso é uma pergunta difícil. É difícil. Brasília, eu vim para cá com fazer 12 anos, saí do Rio e eu conheço muito lugar. Meus filhos moram fora, você sabe disso. Eu viajo todo final de semana. E eu não troco Brasília por nada. Brasília é minha casa, meu lugar, meu celeiro, meu amor. Lindo, 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 lindo. Adorei. E os melhores do mundo são a prova, realmente. Todos amam Brasília, porque podiam estar morando em qualquer lugar. Sim. E escolheram continuar em Brasília. Brasília agradece. E eu agradeço a sua presença aqui. A gente começou a temporada, começamos juntos no Sesc Cultura ao Quadrado no palco e terminamos a temporada aqui fechando com chave de ouro com essa entrevista. Não é uma entrevista, né? É um bate-papo de amigos, né? Tão gostoso e passou tão rápido. Que amor, que alegria, que prestígio e sucesso para você. Sucesso pra gente, sucesso para Brasília. Sim. Sesc Cultura ao Quadrado encerra essa temporada, mas ano que vem tem mais. A gente espera vocês. Até lá!